Nesse curto intervalo que a gente teve agora, aqui a nossa conversa já rendeu muito e nós vamos abordar aqui esses pontos todos. Eu quero somente voltar já com o doutor Eloadi, tocando em 2 pontos antes de partirmos aqui para aprofundar mais ainda este assunto. A gente terminou falando, doutor Eloadi, sobre acesso e sobre essa barreira cultural são 2 barreiras, o acesso e a formação cultural. Culturalmente o homem não... do homem, não é? Culturalmente, Ronaldo, o homem, e as mulheres sabem muito bem disso, eles têm uma educação diferente desde a infância. É muito comum a mulher pegar o seu filho, a sua filha, na menarca, na primeira menstruação, e levá-la a um ginecologista. Mas isso não acontece com o menino, o adolescente. Isso geralmente a mãe não faz. Para você ter ideia, quando o doutor Zé Carlos fala de câncer de pênis, e eu sou nordestino e já tive o trauma de ver uma amputação de um jovem de 30 e poucos anos, a causa específica do câncer de pênis é uma causa natural, que é o esmegma, que é aquele sebinho que toda criança, que todo homem tem. E o que é que deve ser feito na criança para que ele não seja um jovem amputado? É a higiene, como o doutor Zé Carlos falou. Então, de fimose também, né? O cuidado com a higiene, com a exposição da glande, que é a ponta do pênis. Quando não é possível, a indicação da cirurgia, que é a postectomia, que é a fimose, e Deus já fez isso. Você não tem câncer de pênis em judeu. Estou certo, doutor Zé Carlos? Porque a circuncisão, a cultura, né? O judeu, ele nasce com 8 dias é circuncidado. Então, naturalmente, quando ele toma banho, já faz higiene. Se tiver alguma lesão no pênis do jovem adulto, judeu, é visualizável. Já se ele tem fimose, esse tumor cresce escondido. Então, esse é um fato. A dificuldade que é da própria educação da criança, do menino e da menina. E o outro aspecto da barreira cultural é o homem, aquilo que também o senhor mesmo passou. É o homem procurar um urologista e fazer o exame do toque. Você tem restrição. Porque o exame do toque, ele é caricaturado, ele é brincado, ele é verdade. É causa de zombaria em todos os ambientes masculinos. Todos. Não é? Doutor José Carlos, esta barreira cultural, essa formação cultural, como é que o senhor vê ela também avançar, ou melhor, ela ser pouco a pouco destruída, somente com a divulgação, com o conhecimento? Sim, ela só se desfaz com a educação e com informação. Inclusive, eu tenho esperança que a gente tenha uma revolução nos meios de comunicação brasileiro, porque rádio, televisão, os jornais, acho que deveria ter uma cota, e se não existe legalmente, eu acredito que tem uma cota de percentual para veicular saúde nesses veículos de comunicação, como existe no primeiro mundo, né? Os Estados Unidos veicula muito assuntos relacionados à saúde. E acho que nós temos que incorporar isso na nossa grade de programação, porque a transformação da nossa sociedade só vai ser feita com informação. E essa barreira vai sendo desfeita aos poucos. Nós não esperamos esse milagre, mas com a assistência, com a regularidade dessa informação, com a assistência desse indivíduo que tem dúvidas e que tem um canal para dissipar essa dúvida através de um canal de informação, isso vai mudar a nossa realidade. Tem mudado. Ao longo desses 30 anos, a resistência era muito maior na década de 70, 80. Verdade. Então, ela tem sido transformada, mas lentamente. Nós precisamos mudar a forma de comunicar. Existir programas de massa para informar esses indivíduos através de fonte segura, de fonte fidedigna, para que ele tenha segurança. Às vezes o indivíduo está com uma mancha na pele, foge um pouco ao nosso assunto, mas se tiver um programa que fale para ele que ele tem um risco daquilo ser um melanoma, ele vai procurar eventualmente um câncer de pele. Então o indivíduo que não sabe, vive na escuridão pela ignorância, ele é uma presa fácil para esse tipo de situação e de realidade onde a gente vê uma doença já em fase final, quando ele procura assistência numa fase tardia.
para a gente esgotar essas barreiras, tem a outra barreira que para mim é importantíssima, já foi abordada pelo senhor bem no início de sua fala, a barreira do acesso. Encontrar serviço de urologia na rede pública de saúde, doutor. O senhor esteve como diretor de hospital. Que sofrimento é esse para o homem? Muito difícil. Existe, olha, ao longo dos últimos 30 anos, nós tínhamos, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos um sistema de saúde que atendia, guardadas as limitações, mas atendia de uma forma até razoável o Hospital de Sobradinho, por exemplo. Acredito que outros hospitais da Fundação Hospitalar e da Secretaria de Saúde tinham um serviço de urologia instalado. Eu acredito que aqui, atualmente, e como a urologia evoluiu muito, hoje em dia você não faz mais cirurgias abrindo, você faz através de endoscópios, né? Diagnóstico, punções, é tudo evoluído. Mas o acesso, o médico, a biópsia, o laboratório, a imagem, ao longo dos últimos 20 anos, nós vimos a demanda triplicando, eu não tenho os números, mas com certeza triplicou, e o que a gente observa é que esse acesso tem diminuído. No Hospital de Sobradinho, por exemplo, houve uma diminuição expressiva da quantidade de urologistas e da quantidade de procedimentos que eram realizados lá, tipo cistoscopias, tratamentos necessários para a saúde do homem. Eu vejo com muita preocupação que nos últimos 20 anos houve um abandono do homem à sua própria sorte. Avaliando o sistema de saúde, e é fácil entender, e os telespectadores poderão entender com facilidade, o SUS está apoiado num sistema hierarquizado de assistência. São 3 níveis de assistência: a primária, a secundária e terciária. A primária é a unidade básica de saúde, a saúde da família, é aquela que o agente vai à casa do indivíduo e que permeia muitos municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros tem a unidade básica de saúde. 80% da assistência médica está na atenção primária. 15% na atenção secundária, que é um mini hospital, que faz um parto, que faz uma intervenção de médio porte. E 5% só está no topo da pirâmide, que é a unidade terciária, que é complexa, que são as cirurgias cardíacas, são os transplantes, e é onde o urologista permeia. O urologista permeia a unidade secundária e a terciária. Então, o que deve ser feito? Para que o homem tenha e seja visto e seja notado, temos que permear agentes de saúde, nós temos que permear a assistência e a orientação na unidade básica, para que a qualquer risco, qualquer indicação, ele seja referenciado para uma unidade secundária e assim até a terciária. Se a unidade básica não estiver voltada para enxergar esse homem na família, o agente de saúde continuará só enxergando a criança e a mulher. O doutor José Carlos, aqui no nosso intervalo, manifestou uma preocupação muito maior. Disse: Ronaldo, nós estamos falando do câncer de próstata, mas é o mês também de falarmos num todo como a saúde do homem. E é muito amplo o que nós podemos abranger no programa, falar, por exemplo, de políticas de saúde para o homem que são muito carentes ou muito escassas em nosso país. Doutor José Carlos, nos traga aqui aquilo mesmo que o senhor falou conosco no intervalo aqui, a política de saúde do homem que não existe e que, se formos olhar o universo do homem em nossa sociedade hoje. O senhor nos dizia, o homem, ele morre mais cedo que a mulher, ele tem menos atenção da rede de saúde. E dados importantes que nós estamos criando um desequilíbrio social. Se nós formos avaliar as mortes violentas, as mortes por agentes externos, os homens entre 20 e 24 anos, 80% desses óbitos são de homens. O suicídio, então vamos lá, mortes violentas, homem morre mais. 80% dessas mortes são de homens. E o Brasil tem um índice muito grande de mortes violentas, que gira em torno de 150 mil óbitos anualmente, incluindo óbitos automobilísticos. É uma guerra. E homicídios. Então, 150 mil óbitos por ano é devastador. É devastador. Desses 80% de óbitos, de mortes por causas externas violentas, são homens. É muita coisa. Suicídio, o homem. O homem
comete suicídio pelo menos 30% ou 40% mais que as mulheres no Brasil. Ele se mata mais. E assim, ele fuma, ele bebe mais que a mulher. Sobrepeso do homem hoje, a obesidade do homem é preocupante, né? Os hábitos danosos que ele assume, o sedentarismo. E não tem programa. A mulher tem os programas e muito bem-vindo. Ela tem, quando grávida, ela tem a Rede Cegonha, que a protege. Ela tem os programas de câncer, de combate ao câncer do colo uterino, ela tem mamografias, ela tem uma rede de assistência e depende dela, e ela já tem uma cultura mais fácil para procurar assistência, porque ela simboliza a vida e ela sabe a importância dela na estrutura familiar. Tem uma filha, tem um filho, tem que cuidar dele, então ela se cuida por uma questão natural. E ela tem os programas que a acolhem. Isto é, a oferta também de programas de saúde para a mulher é muito maior. Os apelos são infinitamente maiores que o do homem. O homem não tem nada, praticamente. E não estamos questionando a oferta para as mulheres. Não. Estamos dizendo que os homens precisam ter igualmente a mesma oferta. Eu acho que nós não podemos esquecer que o homem está desprotegido do ponto de vista... A palavra boa é essa, hein? Desprotegido. Ele se afasta do sistema, que o sistema também não o protege, não o acolhe. Então, essa condição é um rolo compressor que gera estatísticas tão graves que envolvem o futuro do homem brasileiro e, inclusive, do mundo. O Brasil tem um cenário, mas nós temos que ver também que são problemas que ocorrem no Canadá, porque lá também os homens também são mais arredios e mais resistentes. Essa resistência de procurar assistência médica não é própria do Brasil. É característica. Doutor Eloadi, agora ouvindo tudo isso, isso gera inclusive um desequilíbrio social. Sim. Porque nós vamos ter realmente uma sociedade com mais mulheres, mulheres que vivem mais e mulheres que são obrigadas a assumir responsabilidades, sim, mais responsabilidades, por causa da ausência de homens ou homens que mais cedo partem. Inclusive na medicina do trabalho, como eu te falei no bloco anterior, a preocupação é grande, porque muito mais homens morrendo ou adoecendo, o adoecimento, isso causa uma alteração em toda a estrutura familiar de outras pessoas que porventura trabalhem. Isso leva para o Estado, para o governo, para as empresas que empregam, um prejuízo enorme, que a gente chama de absenteísmo. É aquela pessoa que não foi trabalhar ou que adoeceu ou porque está cuidando de uma outra pessoa. Isso, em termos de custo, talvez fosse muito mais barato ativar a atenção básica para olhar também para o homem, que ele está abandonado. E se você fosse colocar num patamar de custos com o tratamento de pacientes terminais, com o custo da prevenção daquela doença, você vai ver que é muito mais barato, muito mais humano, muito mais econômico você prevenir, você tratar, você acolher o homem do que você gastar com os caríssimos tratamentos, muitas das vezes sem sucesso. O Eloadi toca num ponto também que é fundamental, que é o custo, é o desperdício. Existem trabalhos já que mostram claramente, quando o indivíduo é tratado na fase inicial da doença, ele tem um custo, há um gasto ali, há um custo. Se ele é tratado tardiamente, 8 a 10 vezes mais se gasta. Isso já é comprovado do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico. Então, nós estamos trocando a fase inicial ideal de tratamento, onde o Canadá já fez esse levantamento. O Canadá gasta 36,9 bilhões de dólares em doenças do homem que poderiam ser evitadas, que poderiam ser tratadas de uma forma exagerada, porque o momento é inadequado. 36,9 bilhões anuais é muito dinheiro. Ou seja, se eu trato cedo, eu resolvo o problema, eu dou a chance de cura a esse paciente. Com um custo menor. Com um custo menor. Então, eu estou trocando um tratamento tardio com uma alta penalização ao país. Muito bem. Gente, vamos fazer o seguinte,
Já temos tantas perguntas aqui, vou começar a trazer algumas questões pontuais e a gente assim vai também aumentando o nosso debate aqui nessa noite, não é? Boa noite, doutores. Meu nome é Antônio, moro em João Pessoa, Paraíba, tenho 69 anos, me sinto bem. Só fiz um PSA, a minha próstata estava com 18 centímetros, o médico disse que estava normal, não precisava fazer toque, e isso já faz 2 anos. Hoje não bebo nem fumo, graças a Deus. Está tudo bem? Não precisa mais fazer, então? Eu queria chamar a atenção, agora, olhando nos olhos de todos os colegas médicos, que o doente, o paciente, eu não vou nem chamar de doente, mas o homem que não vai por questões de cultura, por questões de acesso, é justificável. Mas nós, médicos, jamais poderemos tirar desse homem a chance dele ser diagnosticado com a doença em fase inicial. Estou aqui com um amigo meu, que eu trouxe para o doutor Zé Carlos ver, um homem que, por fazer a sua prevenção, foi diagnosticado, já são 2 casos, na minha igreja, na paróquia onde eu frequento, com uma fase inicial de um tumor. Agora, você como médico dizer que está tudo bem, que não precisa, eu acho que não é uma boa conduta para o profissional de saúde. Você está dificultando ainda mais aquilo que o homem para ele já é difícil. Então, eu acho que a conduta certa, doutor Zé Carlos, é estimular o exame periódico, mesmo que dê normal. A partir dos 5... Se você tem algum caso da família, é obrigatório. E se você não tem, se deu normal no ano, no próximo ano eu lhe vejo meu paciente. Qual é o problema? Vale ressaltar que há controvérsias nesse rastreamento. Existem instituições que negam essa validade do indivíduo após os 50 anos, fazer o seu PSA e o exame local e deixar o paciente à mercê da sorte e só procurar assistência quando tiver sintoma. Obviamente, ele só terá sintoma numa fase tardia avançada, da doença, sim. Né? Quando a situação já estará. Então, em nenhuma doença, em nenhum câncer, nós orientamos o paciente a procurar assistência quando ele tiver sintoma. Assim é a proctologia. Assim são os protocolos de prevenção. Mastologia. E foi assim que a medicina evoluiu com imagem, com tomografia, com ressonância, com endoscópios, para detectar as doenças de forma precoce. Se eu oriento o paciente para procurar uma assistência depois dos sintomas, eu estou dando uma certidão de uma fatalidade, uma decisão fatal na vida desse indivíduo. Agora, é importante citar que o PSA sozinho não resolve o problema. Existem tumores de próstata, são minoria, em torno de 4%, tumores ductais que o PSA é baixíssimo. O PSA não altera. Não são identificáveis não são identificados com o PSA. Uhum. E o exame de toque ajuda muito. Então, eu tenho que entrar num banco de dados para poder dar a esse paciente um determinado risco dele ter câncer ou ter uma hiperplasia prostática benigna, que também altera a vida desse homem, do ponto de vista urinário, e que leva ele ao médico e ele passa a urinar mal. É uma entidade benigna, mas também é muito prevalente no homem depois de 60 anos. Então, o que acontece? Ele faz o PSA, vê o tamanho da próstata, vê como está urinando, se tem resíduo urinário e avalia também a textura da próstata, coisa que nenhum exame faz. Nem tomografia, nem ressonância, só o exame local só o médico faz isso. Então, nós temos que, por prudência, não colocar a vida do indivíduo na cifra de um PSA, que pode estar alterado por um outro fator, por uma inflamação. Para quem é leigo, o PSA é o quê? PSA é uma proteína produzida predominantemente pela próstata, que é um antígeno prostático específico e que muitas vezes está vinculado. E é identificado como o PSA no exame de sangue? No exame de sangue. Então trocando em miúdos, o exame de sangue não é suficiente. Não é, sozinho não é. Principalmente indivíduos, hoje a gente sabe que até o colesterol, até a síndrome metabólica, o indivíduo que está com sobrepeso ou obeso, ele pode ter alteração do PSA. Uhum. Se ele emagrecer, às vezes o PSA também cai. Isso tudo faz parte desse cenário de filtragem. Então, é importante analisar o paciente como um todo. Nós vamos para o nosso intervalo. O último e próximo bloco vamos dedicar às perguntas que você está enviando aqui para o nosso programa. Até já!